Deus te abençoe. E vamos para a palavra. Pastora Mônica, por favor. Abra o seu coração. Deixa Deus falar com você através da palavra. Deixa Ele te surpreender de uma forma muito especial. A pastora Mônica, ela é pastora nessa casa, já tem alguns anos. E tem sido muito usada pelo Senhor na área de intercessão, de libertação, de mapeamento espiritual. O chamado dela é nessa área, né? De ajudar as pessoas a lidarem com as suas mazelas, com as suas dificuldades, principalmente ligados à área espiritual. Estenda a sua mão aqui, vamos abençoá-la. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, entregamos mais uma vez nas tuas mãos a tua serva, a pastora Mônica, Regina Mônica. Que o Senhor a use com poder e autoridade essa noite. Abrimos o nosso coração, Pai, para a tua palavra. E rogamos que o teu Espírito Santo, nessa noite, convença a todos nós, aqui neste lugar, acerca das tuas verdades, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Acho que ligou. Oi. Boa noite. Pastor, se me dá licença fazer uma coisa. Eu queria ver aqui, quem nesse lugar está aqui pela primeira vez? Erga sua mão, dá um tchauzinho aí. Ô, querida, seja bem-vinda. Mais alguém? Estou vendo aquele casal ali, talvez segunda vez. Deus abençoe. Quem está aqui pela primeira vez, segunda vez? Oh, sejam muito bem-vindos, que bênção, conheci o Luiz aqui, nosso vizinho, muito obrigada. Quem está aqui no meio pela primeira vez? Glória a Deus, minha amiga Crê, glória a Deus, obrigada, que lindo, que bom que vocês vieram. Deus, Ele nos ama tanto, que Ele tem algo tremendo para a nossa vida, amém? E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, lá em Isaías 53. Amém? Isaías 53. Isaías 53. Então, cerca de 700 anos antes de Cristo, Deus revelou ao profeta Isaías, profeta messiânico, de maneira tão clara e tão profunda, o que aconteceria com Jesus, trazendo assim o significado para a cruz, para nós. Amém? Então vamos ler esse texto. Acharam? Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, e por Deus afligido e atingido. Mas Ele foi transpassado por causa pelas nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Se algum dia, alguma vez do seu coração, durante as dificuldades, situações difíceis da vida, você chegou a pensar que Deus estava longe de você, que Deus não se importa com você, que Deus não ama você, esse texto responde claramente que o amor dele por você não foi escrito nas estrelas, mas foi esculpido na cruz do Calvário, na cruz de Jesus. Amém? Que amor é esse? A cruz não foi um acidente. A cruz foi agendada pelo próprio Deus por causa do nosso pecado. Cristo foi morto desde a fundação do mundo, está lá em Apocalipse. A cruz sempre esteve no coração do Pai. A cruz sempre esteve desenhada diante dos olhos do Filho de Deus. Jesus veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Ele veio ao mundo como nosso substituto. Ele veio ao mundo para nos dar a vida eterna com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna com Ele. Amém? Você é tão especial para Deus. Deus ama tanto você, que foi capaz de dar o seu próprio Filho para morrer no seu lugar, para morrer por você. Jesus deixou a sua glória e majestade, onde era adorado pelos anjos, onde tinha plena comunhão com o Pai e o Espírito Santo, para vir a este mundo por causa de você. Ele veio voluntariamente, propositadamente, deliberadamente. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E por causa disso, ele foi perseguido. Ele foi rejeitado. Ele foi preso. Ele foi açoitado e foi pregado na cruz do Calvário. Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo o Rei da Glória, ele se fez servo. Sendo imaculado, sem pecado, ele se fez pecado por causa de nós. Sendo exaltado pelos anjos, ele se fez maldito entre os homens. Sendo o Senhor do universo, tudo foi feito por ele e para ele. Ele desceu e se humilhou até a morte, e morte de cruz.
a morte mais cruel de todos os tempos. E tudo isso por amor a você. Deus ama você. Ele se importa com você. A cruz é a expressão máxima de 2 atributos de Deus. A justiça de Deus e o amor de Deus se encontram na cruz. Aleluia. Porque Deus é tão justo que Ele não poderia passar por cima dos nossos pecados para nos dar o céu. O pecado é tão maligno que Deus não poderia levar você para o céu sem punir o pecado em Jesus. A cruz é a expressão máxima da justiça de Deus, onde Ele tratou de forma plena, cabal, severa com o pecado. A cruz é a expressão máxima do amor de Deus por você. Porque, por amor, Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Aleluia. Agora, você já se perguntou? Quem levou Jesus para a cruz? Por que Ele foi para a cruz? Será que Jesus foi para a cruz por causa dos sacerdotes que, juntamente com as autoridades romanas, tramaram a sua morte? Será que Jesus foi para a cruz porque o Sinédrio, na calada da noite, injustamente o condenou à morte pelos crimes de blasfêmia ou conspiração contra os romanos? Será que Jesus foi para a cruz porque Pilatos, covardemente, agindo contra a sua consciência, porque ele mesmo não encontrava culpa em Jesus, o entregou para ser crucificado? Será que Jesus foi para a cruz porque Judas, por ganância, o traiu e o entregou ao sumo sacerdote? Será que Jesus foi para a cruz porque Pedro, com medo, negou 3 vezes? Será que Jesus foi para a cruz porque os soldados, com toda a crueldade, cravaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus? Colocaram sobre os seus ombros um pesado lenho e o crucificaram? Diante de tudo isso, vamos refletir de acordo com esse texto? Vamos ver o que Isaías tem a nos dizer? O que Deus revelou a Isaías para nós? Primeiro, o que levou Jesus para a cruz? Primeiro, o que levou Jesus para a cruz foi o seu pecado, foi o meu pecado, foi o nosso pecado. Olha o que diz ali no versículo 5. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Transgressões é pecado. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Iniquidades são pecados repetitivos de geração em geração. No versículo 8, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Verso 12, porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, de todos, e intercedeu pelos transgressores. Preste atenção. O que levou Jesus para a cruz não foram os sacerdotes, não foram os soldados, não foram os romanos. O que levou Jesus para a cruz foram os nossos pecados. Foi por causa de nós. Ele morreu por nossos pecados. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz, a reconciliação com Deus, estava sobre Ele. E pelas suas feridas, nós somos curados. Foi na cruz que Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus com os nossos pecados. Foi na cruz que Ele se fez pecado por nós. Ele nos substituiu ali.
Foi na cruz que a espada da justiça de Deus caiu sobre ele. Presta atenção. Enquanto você não entender que foi o seu pecado que levou Jesus para a cruz, você não entende o que é redenção. Enquanto você não entender que por causa do seu pecado você matou Jesus, você não entende que amor é esse de Deus por você. Enquanto você não entender que você estava lá, não na cruz à direita, nem na cruz à esquerda, você estava no centro. Nós merecíamos aquela cruz. Ele estava lá no nosso lugar. Quem levou Jesus para a cruz? Primeiro, fomos nós. Diga assim: fui eu. Fui eu. Segundo, o Pai levou Jesus para a cruz. Verso 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Que coisa, né? A ovelha vai e todo mundo vai atrás. Ela escolhe fazer o que ela quer. Ela não vê que tem um precipício, ela vai indo. E quantas vezes nós também assim, queremos seguir o nosso próprio caminho, a nossa própria vontade, né? Mas olha, continuando. Deus, o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem fez cair sobre Jesus os nossos pecados? Deus, o Pai. Verso 10. Contudo foi da vontade do Senhor, do Pai, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Você já parou para pensar nisso? Foi da vontade do Pai moer o seu próprio filho, esmagar o seu filho, matar o seu filho, por nossa causa, por causa de você. O que isso significa? Significa que Deus não apenas deu o seu próprio filho, não apenas entregou o seu próprio filho, mas agradou moê-lo e fazê-lo sofrer, por causa do grande amor por você. Um amor incompreensível, indizível, inexplicável, não tem como medir. Ele te ama. Que amor é esse? No verso 4, contudo nós o consideramos castigado por Deus. Deus castigou o seu filho em nosso lugar. Nossos pecados foram castigados em Jesus. Eu me lembro de um hino antigo. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e hoje me alegro em sua luz. Que amor é esse? Quem acionou a espada da lei sobre o próprio Jesus, sobre o seu próprio filho, foi o próprio Pai, para satisfazer a justiça plena de Deus. Jesus não foi para a cruz porque aquela multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. Ele não foi para a cruz porque os sacerdotes entregaram por inveja, nem porque Judas ganancioso o traiu, nem porque Pilatos por covardia o condenou à morte, nem porque os soldados o pregaram numa cruz. Ele foi para a cruz por vontade do Pai, por amor a você. Que amor é esse? Primeiro, quem levou Jesus para a cruz? Fomos nós. Segundo, quem levou Jesus para a cruz? Foi o Pai. Terceiro, quem levou Jesus para a cruz? Foi Ele mesmo. Jesus voluntariamente foi para a cruz no nosso lugar. Verso 4.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas doenças, por causa do pecado. Verso 5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, pecado, e moído por causa das nossas iniquidades. Ele foi voluntariamente para a cruz. Ele tomou sobre si os nossos pecados, vicariamente. Ele foi o nosso substituto. Verso 10. Embora Deus faça da vida dele uma oferta pela culpa, uma outra tradução diz assim: quando a sua culpa se puser por expiação do pecado, Jesus deu a sua própria vida como oferta pelo nosso pecado, como oferta de expiação pelo nosso pecado. Eles matavam um cordeiro pelos pecados. Verso 12. Ele derramou a sua vida até a morte. Jesus mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou por vontade própria. Jesus a si mesmo se entregou por nós. Ele pagou o preço de sangue, preço muito alto. O sangue é moeda de troca no mundo espiritual. Por isso que é feito tanto sacrifício com sangue. Esse é ser derramado. Jesus morreu em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Preste atenção. Jesus caminha para a cruz, não porque foi preso, não porque foi condenado, não porque não tinha como escapar das autoridades. Aliás, ele mesmo falava: não é chegada a minha hora não chegou. Mas na ceia, ele falou: é chegado a minha hora. Lá no Getsêmani, quando estavam vindo para prendê-lo, ele disse: está vindo o príncipe desse mundo, mas eu não tenho nada a ver com ele. Mas é chegado a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Eles vão fazer o que quiserem. Ele foi para a cruz voluntariamente, por sua livre escolha, por amor a você. Por amor a você. Que amor é esse? Que tipo de sofrimento Jesus suportou? Primeiro, ele suportou um profundo sofrimento moral e espiritual. Verso 3. Foi desprezado e o mais rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Os homens esconderam o rosto. O que significa esconder o rosto de alguém? Você passa, olha e vira o rosto, porque você não suporta olhar. Produz náusea, repúdio em você. Olha que Isaías 52, 14 diz ali. Na parte B. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Os homens não suportavam olhar para ele. Viravam o rosto, porque ele estava desfigurado, em carne viva. O sofrimento de Jesus não produziu compaixão. Olha o que diz ali: nós não o tínhamos em estima, não fizemos caso dele. As pessoas não tinham compaixão dele, não se entristeciam, não se compadeciam dele. Pelo contrário, cuspiam nele, escarneciam dele, zombavam dele. Se és o Filho de Deus, desce da cruz.
Jesus teve uma experiência longa de sofrimento. Ele foi um homem de profunda tristeza, experimentado no sofrimento. Homem de dores, que sabe o que é padecer, o que é sofrer. Terceiro, ele passou por um sofrimento emocional. Rejeição. Ele foi desprezado por todos e o mais rejeitado dos homens. Você já passou por rejeição? A rejeição é tão terrível. Ou é no ventre, ou é na infância, ou na adolescência, ou na juventude, na fase... Em alguma época da sua vida você vai passar. Ele foi rejeitado ao extremo. Por quem? Se nós voltarmos atrás, desde o ventre da sua mãe, quando José, seu pai adotivo, soube que Maria estava grávida, tentou deixá-la. A criança sente tudo. Ele sentiu ali a rejeição. Pelos seus irmãos, que não acreditavam nele, zombavam dele. O profeta da sua casa não tem voz em casa, né? Terceiro, ele foi rejeitado pelo próprio povo. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Foi rejeitado pelos religiosos, fariseus, saduceus, escribas. Chamavam ele de fanático, de mentiroso, de pecador, de beberrão. Acusavam ele de blasfêmia, que estava com demônio. Expulsava demônio por Beelzebul. Foi rejeitado pela multidão, que se alegrou com seus milagres, que foi curada, que foi liberta, que comeu do pão, mas que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes quis matá-lo na infância. Pilatos condenou à morte. Herodes Antipas escarneceu dele. Rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio, a maior corte de Israel, composta por 71 membros, contratou falsas testemunhas para acusá-lo, incriminá-lo e condená-lo à morte por blasfêmia e sedição. Rejeitado pelos seus apóstolos. Judas traiu, Pedro negou e os outros fugiram. Rejeitado pelo seu próprio pai, quando ele se fez pecado por nós. O próprio pai virou o rosto para ele e ele gritava na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Verdadeiramente ele foi o mais desprezado e o mais rejeitado dos homens. Por isso ele sabe da sua dor. Ele sabe do seu problema. Ele pode te curar. Amém? Sofrimento físico. Como uma raiz saída, lá no verso 2, como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Sabe o que significa? Que ele estava desfigurado, dilacerado, irreconhecível. Com certeza, Jesus era perfeito, tinha boa aparência. Mas, quando ele foi para a cruz, não havia beleza alguma. Estava totalmente desfigurado, rasgado, ensanguentado, cheio de chagas e hematomas. Ele foi cruelmente torturado. O que Jesus sofreu? No Getsemane, ele teve uma grande angústia de alma que suou sangue. Ele foi acorrentado e aos empurrões e chutes foi levado para o Sinédrio. Foi cuspido, esbofeteado, condenado injustamente. Pela manhã o levaram para Pilatos. Pense, Jesus foi preso à noite. Ele passou a madrugada toda em pé, sendo humilhado, sendo batido. Todo aquele sofrimento. Não deram água para ele, não deram comida para ele. De manhã o levaram para Pilatos. Lá foi açoitado, foi levado para Herodes. Lá com Herodes ele foi escarnecido, colocaram a coroa de espinhos, apanhou e voltou para Pilatos.
que o entregou para ser flagelado. Você sabe o que é flagelo? Os romanos usavam o azorrague, um chicote com tiras largas, com várias tiras, que na ponta havia pedaço de metal, pedaço de ferro, prego, pedaço de osso. E eles batiam em Jesus. E aquilo enfiava na carne dele, na pele dele. E quando puxava, vinham os pedaços da sua pele, da sua carne. Ele foi ficando deformado, desfigurado, mas ele não podia se entregar, porque ele tinha que ir para a cruz. Muitos condenados, quando passavam por esse flagelo, eles morriam ali, de tão forte que era. Mas Jesus teve que aguentar firme, porque ele tinha que ir para a cruz. Naquele filme A Paixão de Cristo, nós temos uma visão do quanto ele sofreu. Jesus foi cruelmente ferido em todos os sentidos, por amor a você, por causa de nós. Que amor é esse? Agora, como Jesus reagiu? Olha no verso 7. Ele foi oprimido, afligido, contudo, o que diz aí? Não abriu a sua boca. Como um cordeirinho foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não lamentou, ele não esbravejou, ele não culpou ninguém. Bem diferente de nós, né? Hoje está calor, hoje está frio. É o meu filho, é minha filha, é minha esposa, é meu esposo. Essa comida está ruim, só tem isso, é minha casa. Bem diferente de nós, né? Como nós murmuramos, reclamamos da vida. Ó, no verso 9. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Ele não mentiu, ele não cometeu injustiça, ele não enganou, não havia pecado algum nele. O pecado era nosso, o pecado era seu, o pecado era meu que estava sobre ele. Verso 12, ele carregou o pecado de muitos, de todos, e intercedeu pelos transgressores. Como ele intercedeu? Pense naquela cruz, mal conseguia respirar, e ainda pensou em nós, intercedeu pelos seus algozes. Como que ele fez isso? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que amor é esse? Essa expressão máxima do amor dele por você. Ele foi para a cruz voluntariamente. Ele morreu no nosso lugar. Ele foi para a cruz como uma ovelha muda. Ele se entregou por nós. Ele foi para a cruz intercedendo por nós. Agora, que recompensa Jesus teve por morrer na cruz? Será que o sacrifício de Jesus foi em vão? Será que foi apenas um espetáculo de horror? Será que ele fracassou? Verso 10. Ele verá a sua prole e prolongará seus dias. Aleluia! E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. O que significa? Significa que ele venceu a morte. Aleluia! Jesus, na sua morte e ressurreição, derrotou a morte. John Owen é um teólogo da Inglaterra. Ele escreveu o livro A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte era a consequência inevitável
eu e você sofrêssemos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo. Aleluia. Preste atenção. Quando Jesus morreu na cruz, em seu lugar, em meu lugar, Ele entrou dentro da morte e matou a morte. Ele arrancou o aguilhão da morte, a força da morte, o poder da morte. Ele venceu a morte de forma plena e definitiva, porque Ele ressuscitou. Aleluia. Em Apocalipse, Jesus glorificado diz: eu tenho a chave do inferno e da morte. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Ele se colocou em nosso lugar como nosso substituto e sofreu a morte que nós deveríamos sofrer. Ele pagou a morte para nos livrar da morte eterna, da separação eterna de Deus, para nos dar a vida eterna com Ele. Aleluia. Todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê nele não morrerá, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Você já parou para pensar o quanto custou para Deus a sua salvação? Se pudesse salvar você pelas obras, Jesus não precisava ter vindo. Se pudesse salvar você pela religião, Jesus não precisava ter vindo. Se pudesse salvar você pelos ensinos de Jesus, Jesus não precisava ter ido para a cruz. Não havia outro meio de Deus salvar você, a não ser que a justiça fosse cumprida em Jesus. Porque não há um justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como eu e você somos pecadores, não podemos cumprir a lei, nem satisfazer a justiça de Deus. Por isso, Jesus precisou nos substituir. Por isso, Ele morreu na cruz em nosso lugar. Por isso, Ele nos representou. Ele nos comprou. Ele nos resgatou para Deus. Nele temos a redenção. Aleluia. Sendo, pois, justificados gratuitamente pela graça. A salvação é de graça para nós, mas custou tudo para Ele. Qual a recompensa da cruz? No verso 11: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Aleluia! Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte. Agora você precisa entender isso. Sabe qual é a recompensa de Jesus? É você. É você. Aleluia! Deus libertou você, perdoou você, salvou você, comprou você pelo sangue de Jesus na cruz. Então o Pai chega diante do Filho e diz: meu filho, está aqui o fruto do seu penoso trabalho. Você é o fruto de Jesus. Aleluia. Você, precisa entender isso, ó. Você é o presente do Deus Pai para o Deus Filho. Você é um presente. O próprio Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não me der. Lá em Hebreus 12:2 diz assim: que Jesus não levou em conta a vergonha da cruz. Olha só, Ele ficou peladão lá na cruz. Ele não teve vergonha de você. Será que você vai ter vergonha dele? Jesus não levou em conta a vergonha da cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Alegria de ter você ao lado dele. Que alegria é essa? A alegria de comprar você com seu próprio sangue, de resgatar você do inferno e da morte. Então, quando você entende isso e se rende a Ele, se entrega a Ele, recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida, Ele olha para a cruz e diz: valeu a pena.
Eu quero que você veja um filme agora comigo.
Que amor é esse? O Pai amou de tal maneira você que entregou o seu próprio Filho para morrer no seu lugar. Como você vai corresponder a esse grande amor do Pai por você? Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei da sua dor, do seu sofrimento, mas eu sei de uma coisa: que hoje é o dia de você tomar uma grande decisão na sua vida. Hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus. Hoje é o dia do Deus Pai dar um presente para o Deus Filho. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, há festa nos céus. Os anjos fazem festas. Você quer receber Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida? Talvez você já tenha feito essa entrega muitas vezes, mas hoje é um dia especial, porque hoje você entendeu. Ah, mas eu não acredito. Não é por fé, é por decisão. Eu tomo uma decisão. E quando eu tomo essa decisão, aí Deus derrama do seu amor em nós. Quer vir aqui à frente? Quando eu entendi isso, eu nem esperei o pregador me chamar. Eu fui lá na frente, chorando, porque eu entendi que eu precisava de Jesus. Eu estava indo para a morte, separação eterna de Deus. Mas eu entendi naquele dia que eu precisava de um Salvador. Você precisa de um Salvador? Vamos colocar em pé. Quero que você faça essa oração comigo. Feche os seus olhos, põe tua mão no coração. Repita comigo. Ó Deus amado, Pai querido, você que está em casa também repita comigo. Ó Deus amado, ó Pai querido, eu hoje entendi que eu preciso tomar uma decisão. Eu entendi que Jesus morreu naquela cruz por causa dos meus pecados. E eu te peço perdão por todos os meus pecados. E eu recebo hoje a Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Ah, Senhor, me ajude a viver para Ti. Me cura, me liberta, me restaura pelo sangue de Jesus. Me ajude a viver nos Teus caminhos e a ouvir o Senhor dizer que valeu a pena. Amém? Quem fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero pedir, vem aqui na frente para a gente orar junto. Não tenha vergonha, Jesus não teve vergonha de você. Pode apagar essas luzes aqui, pastor, aqui da frente. Não se constrange. Nós queremos orar por você. Quero pedir à igreja que venha acolher essas pessoas. Vem aqui na frente. Talvez você já fez outras vezes, mas hoje você sentiu que você precisa fazer novamente. Não se envergonhe. Vem aqui. Vem aqui orar junto. Jesus, o Espírito Santo está aqui. Os anjos do Senhor estão aqui. Você não está vendo, mas hoje o céu está em festa pela tua vida. Hoje o inimigo perdeu você. Hoje Deus está mudando a tua história, a tua vida. Hoje Ele está curando você. Está curando o teu coração. Está curando o teu físico.
está curando o teu casamento, está curando você. Aleluia. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Pai. Eu quero me ajoelhar diante do Senhor, Pai, como naquele dia, quando eu entendi o teu grande amor por mim, Pai. E eu fui ali na frente, Pai, e ali eu entreguei a minha vida para o Senhor. Aqui estão essas pessoas maravilhosas que te amam e que o Senhor ama com amor incondicional. São tuas filhinhas, são teus filhinhos, Pai, porque a tua palavra diz que todos quanto receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor deu o poder de eles serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Escreve seus nomes, Pai, no livro da vida, que nada venha impedi-los de prosseguir nos teus caminhos, Pai. Olha pela tua filhinha, olha pelo teu filhinho, Pai. Vem com tua bênção sobre a vida deles, Pai. Traz também a tua cura. Cura sua alma, cura seus temores, cura seu medo, cura seus traumas, cura seu físico, Pai. Cura sua mente, Pai. Cura a sua vida completa, Pai, em nome de Jesus, porque Jesus veio para dar e dar vida em abundância. Aleluia. Obrigada, Pai, porque em Ti nós podemos confiar, Pai. Que amor é esse? Nós podemos confiar no Teu amor. Jesus confiou no Teu amor e foi para aquela cruz, porque Ele sabia que o Senhor o ressuscitaria ao terceiro dia. Aleluia. E hoje o Senhor está vivo, assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, e intercede por nós. Jesus, eu sei que o Senhor está olhando agora para nós, e o Senhor está olhando para aquela cruz, está dizendo: valeu a pena. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essas vidas, Pai. Obrigada, Jesus. Pai, eu quero abençoá-las agora. Que em nome de Jesus a tua bênção venha sobre cada um, Senhor. Que nós saiamos daqui abençoados por Ti. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Que nada venha nos impedir de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, na intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Obrigada, Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Aleluia. Você que está aqui pela primeira e segunda vez, tem um presente para você ali. Você foi o presente para Deus hoje, mas Deus também quer te dar um presente. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.